Ball e talvez um ser até acima dos Zenos? Onde está esse Raimus? Será que só se encaixar naquele negócio que o Blomirto falou, que o Zeno acabou apagando o Raimus, né? Então o criador de tudo já não existe mais e não pode criar outras coisas. Mas ainda assim, parece que o Makai ele já existia antes, né? Esse Raimus é o Super Majin, que veio do Makai. De onde veio o Makai? O Makai é uma existência eterna, que sempre existiu, que estava lá desde o começo. De novo, é isso que é foda. Ele quis explicar coisas e só trouxe mais dúvidas, só amontoou mais dúvidas. Quem criou o universo de Dragon Ball foi o tal do Toriyama. Se tivesse isso, eu até ia achar uma piada engraçada, né? Imagina, se em vez de falar desse Raimus, ele fosse falar, então existia um cara aqui chamado Toribo, Tori alguma coisa, brincando. Ele mostrava tipo a silhueta do Toribo, mas não mostrava ele. Ele falava, esse cara aqui ele criou tudo como se fosse uma ficção, uma história em quadrinhos, sabe? Eu acho que seria muito mais a cara do Toriyama fazer com que a origem de tudo tivesse essa quase quebra de quarta parede. O Jotinha falou que no caso é a versão fictícia do Toriyama. Pois é, o Toribo. Ele quis falar continuidade sobre isso de passado, igual você tava falando. Só se for. Caraca, velho. É aqui, né? Eu falei, o episódio foi mais ou menos, mas esse finalzinho aqui trouxe muita coisa interessante. Deixa eu ver se tem mais. Bom, acho que é isso. Se você vê mais atualizações aí, Mari, você me avisa. Depois eu volto aqui na thread do nosso humano Todd Blankenship, também conhecido como Hermes. Inclusive eu não sei o que é esse Todd Blankenship do nome dele. Às vezes é referência a alguma série mais antiga que a gente não manja. Deixa eu fechar isso aqui, vou fechar isso aqui. Agora a gente vai pro vídeo do Gutão da Cronosfera, que se o Ken tivesse nessa live ele já ia dar Rage Quit, que ele não gosta do Guto. Achou o episódio ótimo? Eu achei mais ou menos. Eu achei divertido, mas tem muitos probleminhas ali que me incomodam. Mas essas informações de lore me deixaram bem interessado. Aquele videozinho no cantinho ali do canal Olafrata. Dragon Ball Super é muito ruim. Mas talvez fosse mais um vídeo interessante pra gente ver, né? Vale deixar que eu vou abrir ele e vou deixar no... Eu falo pra galera, se alguém quem tiver dinheiro, quem puder ajudar, quem quiser pagar às vezes pra ver uns vídeos específicos... Eu sempre agradeceria, tem muito conteúdo interessante de Dragon Ball para reagir. Toda ajuda é necessária e muito bem-vinda. Vamos ver esse aqui eu acho que eu não vou ter muitos pontos para discordar, talvez seja uma análise mais rápida, mas a análise de direção do Guto é bem legal, eu queria que ele fizesse mais disso. Tá na tela de Everybody Hates DBS, a maioria, eu incluso, né? Pelo menos o anime semanal do Super, eu não gosto muito não. Tá, bora lá então reagir esse vídeo, a cena mais absurda de Dragon Ball, pelo canal Cronosfera. Vídeo que eu já assisti antigamente, mas provavelmente vai valer muito a pena rever e lembrar de todos os argumentos dele. Finalmente, depois de tanto tempo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa. E era da época que o Guto ainda era o gordão animes, né? Que é o jeito com que ele se refere ao seu eu antigo, antes da bariátrica e tudo mais. Mas ainda assim tinha o mesmo carisma e as mesmas qualidades de narrativa do atual. E sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera, um vídeo hoje sobre Dragon Ball, um vídeo que eu prometi há tanto tempo pra gente falar sobre a cena que o anime melhorou maravilhosamente, a cena mais épica de Dragon Ball, cena linda, perfeita, maravilhosa, depois da vinheta. Eu acho essa vinheta dele bem da hora também. O cara vai incorporar. Você sabe o que é isso, né? Você sabe o que é isso, propaganda, né? Mais um Momento Alura começando, certo? Tá sempre, é engraçado ver que até hoje ele tá com o patrocínio da Alura, né? A Alura tá bancando todos os vídeos dele. Mora numa ilha? Que nem o Mestre Kami. Esse é o objetivo, esse é uma das mais benquistas por mim. É uma das cenas que as pessoas do fandom geral de Dragon Ball gostam muito. E
pensando mais, analisando com mais calma, eu percebi que ela tem muitas coisas, muitos detalhezinhos que tornam ela tão grandiosa e tão importante. Por isso viemos aqui com esse vídeo, que faz parte de uma coleção de vídeos um pouco mais técnicos, né? Um vídeo que vai abordar alguma parte ali mais técnica da produção, de enquadramento, de direção, não sei o que. Tivemos alguns outros, certo? Falamos de Attack on Titan, falamos de Mob, falamos de vários outros animes que estão aqui nessa playlist. Então, terminando isso aqui, você pode correr para esses aqui, os outros lá, não sei o que. Muita gente gosta bastante de todos esses outros vídeos, por isso estamos trazendo esse aqui. Escutem aqui, rapazes. Não é bom usar de violência. Não ganharão nada se destruírem mais coisas e matarem mais gente. Vamos dar uma revisada geral na situação, certo? O Vegeta tinha sido possuído pelo Babidi e estava indiscriminadamente atacando as pessoas do torneio de artes marciais. As pessoas estavam lá na arquibancada tranquilamente, ele estava desferindo poder, matando aquelas pessoas porque o Goku precisava lutar com ele e ele falou, não, se eu encher saco demais do Goku, ele não vai lutar. Se eu matar essas pessoas, aí ele pode considerar, porque, né, estou fazendo uma coisa terrivelmente grave. Vamos lutar, você e eu. Claro, se não quiser que haja mais montanhas de cadáveres aqui. A grande problemática dessa situação é que o Majin Buu iria ressuscitar conforme danos fossem coletados, certo? Então, se o Goku fosse lutar com o Vegeta, o Majin Buu ia despertar muito mais rápido, porque eles iam despedir muito poder, não sei o que, não sei o que. Por isso, ele não podia lutar contra o Vegeta, porque ia nascer e dominar o mundo, etc. Porém, o Vegeta continua atacando as pessoas na arquibancada. E aí chega um momento em que o Goku simplesmente olha pra cima e fala pro Babidi teleportar eles para outros lugares, que ele vai lutar contra o Vegeta. Finalmente conseguiu! Então o Supremo Senhor Kaiô intervém, entra na frente, fala que eles vão ter que passar por ele primeiro, porque ele sabe que é um absurdo isso que vai acontecer. Eles estão colocando simplesmente uma rivalidade pequena entre eles na frente da existência do universo. E aí Goku fica silencioso, levanta a mão dele e ameaça o Supremo Senhor Kaiô com um Kamehameha. É exatamente um Kamehameha, né? Eu acho legal também como a energia ela sai numa forma mais disforme, né? Dá pra ver que ela flutua mais assim, né? Parece até um formato de geleia, né? Eu acho interessante isso. Mas a questão é que ele tá analisando também mais a direção, né, da cena e como ela traz uma boa tensão e uma boa surpresa. Mas é também interessante parar pra pensar com os meus olhos mais atuais nessa cena, em como talvez seja um momento de um tanto de egoísmo mesmo do Goku, e apesar de ele ter citado mais ou menos isso, mas e como é outra cena que ele poderia ter usado Super Saiyajin 3, né, o Goku ali sério, vendo os outros morrerem, e tipo, perdendo a paciência com o Vegeta, e falando que não ia deixar isso acontecer, não sei o quê. Tipo, por que ele não usou o Super Saiyajin 3 só e talvez tirou o Vegeta dali, nocauteava rapidão e pá, né, mas não, ele se deixou cair nessa provocação do Vegeta, que de certa forma faz sentido, porque mexeu com a emoção dele, né, e o Goku também, ele é mais desses personagens que reagem, né? Nem sempre ele que é uma nuance que é interessante do Goku original, que, pô, claro que ele provavelmente gostaria de lutar com o Vegeta, mas não naquela situação, né, e não só com uma provocação barata, né, abandonando ali, deixa o Kaioshin se virar com o Buu e eu vou me divertir aqui com o Vegeta. O Vegeta precisou chegar a esse ponto de matar pessoas para o Goku perder a paciência. Então tem realmente um peso narrativo interessante ali, só que como certas coisas que vêm depois acabam impactando um pouco a coerência dessa cena, já não consigo ver ela com os mesmos olhos. Apesar de ainda ser bastante impactante, principalmente visualmente. E aí a análise dele, pelo que eu tô me lembrando aqui, é mais focada nisso. Mas vamos ver mais pra ver se eu lembro exatamente quais outros pontos ele ressalta. A trilha sonora aí também é excelente. Então, né? O Kaioshin simplesmente desiste e deixa com que eles lutem. Mas o que aconteceu aqui nessa cena para que ela seja tão importante? Por isso, eu fui pro mangá. E no mangá a cena é uma merda. Incrivelmente, nas coisas que estão aqui para essa cena ser incrível, nada foi responsabilidade do Akira, certo? O Akira Toriyama não tá lá enquadrado, não tá bem pensado, não sei o quê, mas foi da equipe que produziu o anime. E a equipe do anime por si só, tem vários momentos que eu já vi, já percebi que no mangá não era nada demais e eles conseguiram aumentar esse momento. E esse é um deles. Tudo isso com o quê? Com o uso de uma boa direção. Inclusive,
Vamos fazer esse exercício? Dragon Ball Z... Não, Dragon Ball Anime Guide Kanzenshu, né? Para quem quiser saber quais foram os animadores e diretores. Esse episódio na saga Majin Buu, qual 200 e alguma 200 e Super Confrontation da Goku vs Vegeta. Esse episódio 228, talvez. Não, é o episódio 229. É o episódio 229 de Dragon Ball Z. Vamos ver aqui, ó. Até que é mais fácil. Diretor Mitsu Hashimoto. Mitsu Hashimoto é um dos grandes diretores também, junto com o Yoshihiro Ueda. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Yoshihiro Ueda. Yoshihiro Ueda é um dos meus preferidos. Mas o Mitsu Hashimoto também era muito bom. Aqui, ó. Animação Shingo Ishikawa, né? E tem o Shingo Ishikawa também era um dos grandes, mas o maior foco aqui é a direção, né? Aí pra ver Shingo Ishikawa, Atsushi Matsumoto, Shigeki Sato, Miyako Jingu, Mizuo Ogawa, Hiroyuki Yokota, né? Da Oni Production. O Shingo Ishikawa era o que mais se destacava, mas o Mitsu Hashimoto, ele também foi... teve o Yamamuro na supervisão-chefe, né, como supervisor-chefe de animação. Por isso que é um episódio também visualmente impecável. Mas o Shingo Ishikawa fazia um trabalho excelente com as expressividades mais fortes. E o Mitsu Hashimoto também era um dos melhores diretores de Dragon Ball Z nessa época. Então vale trazer essa informaçãozinha a mais, provavelmente o Guto não tem, né? A direção, por si só, controla basicamente os enquadramentos, né? Define o que vai estar enquadrado ali, como a câmera vai se comportar nisso aqui e também o ritmo de tudo isso, né? Junto da direção e a edição, certo? Para definir quanto tempo vai ficar no enquadramento, quanto tempo vai para o outro, qual que vem não sei o que, toda a ordem disso. E aqui é simplesmente impecável. No mangá, para vocês terem uma ideia, tudo isso acontece em basicamente 2 páginas. Tá ali, o Goku pede pro Babidi teleportar eles, Kaioshin entra na frente e fala que vai ter que passar por ele primeiro. Tem ali um momento silencioso, um braço do Goku erguido, ameaçando o Kaioshin, pessoal surpreso, e na página seguinte, já acabou, sabe? É um momento que dura alguns minutos no anime. No mangá não teve nada disso. E qual que é um dos pontos principais que o anime tem, que conseguiu fazer com que isso fosse incrível, mas que no mangá você só ia passar lendo assim e nem ia perceber? Timing. Certo? Acertar o tempo de cada coisa e conseguir trazer o sentimento e a emoção pra você, a emoção certa, a emoção que você precisa sentir no tempo certo, por mais que eles tenham que alongar muito. E por isso... Esse é um ponto extremamente importante pra galera que só fala que o anime de Dragon Ball Z é super enrolado, então o mangá é muito melhor em tudo. E apesar de eu gostar mais do mangá, ser realmente uma leitura muito mais fluida, muito mais dinâmica, certas cenas, elas realmente ganharam uma riqueza maior no anime. Como a própria cena que a gente estava citando antes aqui na live, da cena lá da Bulma tendo como é que fala? Encarar a morte do Yantia e seus amigos pelos Saiyajins, e aí ela fica chocada, ela chora, e aí depois ela entra na nave, e ela pede para dirigir a nave, para pilotar a nave, para tentar não ficar pensando naquilo, e ainda assim, você vê que ela tá quase chorando ali, o Kuririn percebe, então tem uma carga dramática muito maior, né? Apesar dessa cena também ter no mangá, no anime ela traz uma carga dramática muito mais forte, né? E ainda mais se for levar em conta lá o Kai, que colocou uma insert song específica para trazer mais drama. Então o anime ele tinha muitos momentos assim, que se você for ver no mangá, é VaptVupt, até a lendária transformação do Goku em Super Saiyajin. É de uma hora para outra, nos quadrinhos aqui, o Goku com cara de bravo, subiu o cabelo, uma página inteira do Goku Super Saiyajin, acabou. Sabe, não tem foco ali na veia saltando, no olho, sumindo a pupila, no grito do personagem, no raio caindo atrás. Então toda a direção do anime, em boas partes dos casos, às vezes tinha uns episódios mal animados, mal dirigidos, mas em boa parte dos casos, o anime de Dragon Ball ele fazia com que várias cenas ficassem muito mais legais do que no mangá. Ele tinha o problema de arrastar muita coisa, enfiar muito filler e tudo mais, mas, num geral, eu acho que boa parte das cenas que caíram na mão de bons estúdios e bons animadores, elas foram elevadas no anime.
Então tinha essa graça de você ler o mangá, claro, tem o traço do Toriyama que é incrível, a quadrinização e tudo mais, tem aspectos próprios do mangá que eram excelentes, às vezes se sobressaíam até o anime, mas tinha muito animador e diretor competente no anime que conseguia às vezes entregar muito mais emoção no anime, e essa é uma dessas cenas. Agora, o meu ponto é, de cabeça eu não tô lembrando se de fato é uma cena que era pra ter toda essa importância, né? Porque de certa forma é impactante. O Goku, que é esse ser puro, esse ser bondoso, esse ser correto, ele tá ameaçando o maior deus que a galera conhecia até ali pra resolver essa rixa pessoal com o Vegeta. O Vegeta conseguiu alterar emocionalmente o Goku nesse ponto. Então tem um impacto nisso, né? De o Goku ali que tá sendo super educado com o Kaioshin até aquele ponto, ele simplesmente mete ali o dedo na cara, é quase como se ele estivesse apontando uma arma pra cara do maluco. Ele tá falando, você fica na sua ou você vai pro saco, você vai lá apertar a mão do Emadaio. Né? Então tanto o Kaioshin quanto o próprio Vegeta ficam chocados com isso. Então tem mais impacto realmente na direção e no timing do anime. Mas se precisava de tudo isso, pensando agora, eu não sei. Mas de toda forma tem mais impacto no anime sim. Vamos ver no anime, quadro a quadro, o que acontece. Pegando desse momento aqui, assim que voltou do intervalo, temos basicamente o Supremo Senhor Kaiô parado na frente do Goku, com os braços estendidos, e o movimento da câmera é esse traveling lateral aqui, que seria essa andadinha para o lado. A câmera está fisicamente se movendo, acompanhando toda a extensão do corpo do Supremo Senhor Kaiô. E um ponto interessante e importante disso aqui, reparem que a câmera está baixa. Ela está acompanhando praticamente a altura do Kaioshin, que não é muita. E isso aqui não é uma coisa despercebida, não é uma coisa, um detalhe, não. Tudo muito bem pensado, guardem essa informação. Tendo esse enquadramento inteiro, completinho, é como se a gente assistisse a barreira que o Supremo Senhor Kaiô está colocando na frente. Então temos mais um traveling do outro lado, certo? Girando para mostrar, dessa vez o Goku, um enquadramento mais próximo do rosto do Kaioshin para mostrar a determinação dele ali e que ele se mantém firme. E novamente, o quadro está colocado diretamente na altura dos olhos do Kaioshin. Por mais que o Goku seja mais alto do que ele, a câmera está aqui embaixo, olhando diretamente no olho dele, para mostrar como se vocês estivessem em pé de igualdade. Tanto que o enquadramento seguinte é do Goku simplesmente olhando praticamente reto. Seguimos com esse quadro em que o assunto principal do negócio é o Gohan, certo? Ele tá ali no fundo, olhando pro Kaioshin de lado, e em primeiríssimo plano temos o Goku começando a se mexer. Conforme o Gohan se assusta com a movimentação do pai, a gente também joga o olhar pro lado para acompanhar o movimento do Goku. E ele vai acompanhando todo o movimento do braço dele, que vai subindo leve, vai subindo calmo, e a câmera, nesse momento aqui, literalmente está subindo junto com a mão. Lembra que antes ela estava da mesma altura do olhar do Kaioshin e tal? Agora ela subiu. E o próximo enquadramento é simplesmente maravilhoso, que seria um plano praticamente subjetivo do Goku, que é um plano quase que tenta simular a visão dele, em que temos o Kaioshin ali embaixo, e a mão dele que sobe delicadamente, tranquilamente, se enrijece e mostra suas reais intenções. Eles abrem o quadro para mostrar... É bem legal, né? A análise que ele faz sobre enquadramento, posição de câmera, né? O foco de cada cena, né? Mudando até a altura da câmera, na altura do personagem. Outra hora parece que ele tá querendo colocar a gente no lugar do Kaioshin, né? Depois o foco na mão. Né? Então, tudo isso que eu acho bem interessante de se analisar, de análise de direção, que é como que os diretores pensam nisso que é o storyboard, né? Cada quadro seguinte, como que você vai mudar a perspectiva e o que isso quer dizer, o que isso quer transmitir para as pessoas. Né? E apesar de a gente até inconscientemente, por exemplo, a gente não ter conhecimento sobre isso, inconscientemente afeta a gente. Né? Como o foco em certas coisas, como que você decidiu enquadrar, como que você movimentou a câmera, né? Quando tem aqueles focos que parece que a gente está no lugar do personagem, na visão do personagem. Então, tudo isso eu acho muito legal de se analisar. Não é algo fácil de se fazer, né? É algo que eu admiro no Guto, que ele estudou
eles como fala? Narrativas visuais, direção e tudo mais. Então é algo muito, muito da hora. E dá pra fazer isso com várias cenas. Eu mesmo já cheguei a fazer uma espécie de análise assim, em algumas cenas que o Tisk pagou aqui na live. Inclusive, eu já fiz corte disso, eu preciso postar no canal alguma hora. Também analisando algumas cenas de Dragon Ball Z. Mas é excelente. Eu lembrava muito bem desse vídeo do Guto. É excelente. Ele não tá, de novo, ele não tá analisando pontos da história ali que podem parecer incoerentes e até fariam com que essa cena não precisasse ter todo esse trabalho artístico absurdo. Mas ainda assim é legal como eles conseguiram trazer maior tensão, digamos assim. Né? Porque se essa cena pode ser incoerente em questão de caracterização e outras coisinhas, no mínimo ela traz mais tensão do que no mangá. Eu imagino, já que no mangá são quadros menores, passa mais rápido. No anime tem até um uso muito eficiente da trilha sonora, né? Trilhas lá do Shunsuke Kikuchi muito bem encaixadas no timing certo. Até a sonoplastia, né? Quando a mão enrijece e tem um barulho ali que parece mais violento. Parece até não lembra, mas seria quase como um barulho de realmente quando alguém aponta uma arma para alguém, a arma faz aquele barulho. Só de você ouvir o barulho, você inconscientemente já traz uma sensação mais de perigo, né? De pô, o cara apontou para mim e teve esse barulho característico de algo pesado. O bagulho tá sério. Então é bem da hora de reparar essas coisas. Situação no geral, e tem a mudança da trilha exatamente para pontuar que as coisas mudaram nesse momento. Antes a ameaça era o Vegeta. Agora, o Goku passou a ser uma ameaça maior ainda e está de frente para o próprio Kaioshin. O Gohan reage e em seguida temos esse enquadramento aqui que é belíssimo. Belíssimo, que é basicamente a câmera está aqui próxima à mão do Goku, enxergando o Kaioshin preso, né? Entre os dedos dele. A vida do Kaioshin está posicionada até visualmente nas palmas da mão do Goku. E agora, a câmera não está mais acompanhando a visão do Kaioshin. A câmera está lá para cima, num famigerado plongé, certo? Que seria o nome desse tipo de enquadramento, em que a câmera não está na altura da visão. Os ângulos usados nesse trecho são apenas uma simulação fajuta, já que o plongé real precisa do posicionamento correto da câmera, sim. Uma simulação, quem está sendo filmado, ela está para cima. O que esse tipo de enquadramento demonstra, normalmente? Superioridade. Porque a pessoa que está lá embaixo está tendo que olhar para cima para você, como se você fosse o rei, como se você fosse uma pessoa importante num palanque, num palco, ou simplesmente alguém que é superior em poder. E a vida dessa criatura superior a Deus está nas mãos do Goku, basicamente. O que está fazendo? Depois de todo esse misto de sensações e o tempo que demorou para chegar nisso, a gente precisa olhar para o Goku. A gente precisa saber o que está passando na cabeça dele. Porque você pode reparar que durante todo esse período, desde que ele começou a levantar a mão, não teve mostrando o rosto dele. A gente não sabe se ele estava... Não sabe. A gente precisa ver. E é o que eles fazem em seguida. Uma posição extremamente fixa do Goku, olhando diretamente para o fundo da câmera, determinadíssimo, e começa a carregar um Kamehameha. Junto com isso, temos aqui esse enquadramento em que a câmera se afasta e vai para trás do Kaioshin. Lembra daquele quadro que eu falei para vocês lá no comecinho? Do Traveling mostrando... Eu acho legal reparar até na postura, né? Que o Dragon Ball ele tem um gestual sempre muito legal. E é legal você reparar quando os personagens eles estão eretos, né? Eles estão bem retos assim, mas naquela postura de peito cheio que demonstra até a segurança deles. Né? Daí o cara ele tá com o peito cheio, retão assim e com a mão para frente. Então ele parece mais uma figura de poder, né? Então até no gestual você repara isso melhor. Daquele quadro que eu falei para vocês lá no comecinho, do Traveling mostrando a lateral do Kaioshin e tal, dele protegendo, olha a diferença que faz a posição da altura da câmera. Inicialmente a câmera estava mais baixa, o Kaioshin parecia maior dentro do quadro, o Kaioshin parecia realmente estar protegendo alguma coisa. E a diferença da altura da posição da câmera passa a mensagem inteira. No primeiro quadro, parece que o Kaioshin tem algum poder, que ele está conseguindo defender, que ele vai fazer alguma coisa. Aqui, ele é simplesmente insignificante. Ele, por mais que ocupe um espaço bom do enquadramento, ele é pequeno, ele está para baixo. Ele, por mais que seja um deus que está acima dos outros deuses, que tem cargo importante, sabe reger a força que existe naquele universo,
ele está abaixo do Goku. Ele é apenas uma vida que pode ser tirada em um instante. E aí temos esse zoom. Aí nesse momento o Goku quase matou o Beerus e quase ajudou a extinguir ainda mais os Glindes, né, no universo. No Kaioshin, pra gente se sentir estarrecido assim como ele tá. Ele não tá entendendo aquela situação, ele tá completamente surpreso que aquilo tá acontecendo com ele. Esse fundo azulado, um azul num tom escuro, que muitas vezes é relacionado ao medo por si só. Enquanto a câmera intensifica esse sentimento, nos trazendo mais perto do rosto, sentindo sufocados. E aí, a tranquilidade, uma câmera simplesmente acompanhando o corpo do Goku numa posição completamente rígida. O Goku não tem nenhuma falha na posição, ele não tá tremendo, ele não tá pensando em nada além daquilo. Ele está completamente determinado. E esse close no rosto dele nos serve para mostrar isso mais uma vez. Temos o contraponto mostrando o rosto do Kaioshin. Então, novamente, o Goku extremamente determinado e ameaçador. Mais uma vez o Kaioshin, até que ele desiste. Abaixa o braço, cada um deles. É importante ter os dois braços abaixando para mostrar a desistência total. O tempo dele sentir que ele teve que desistir, que ele sentiu nada frente àquela situação. Tanto que esse enquadramento ele está minúsculo. É um quadro mais para cima, mostra ele inteiro. Ele não está mostrando o rosto por conta da vergonha de tudo isso. E ele simplesmente desiste e deixa com que o pessoal prossiga a luta. Façam como quiserem. Desculpe-me, Supremo Sr. Kaiô. E além de todo o jogo de altura, de câmera, de posicionamento, de movimento, de não sei o que, a parte mais importante disso tudo é o tempo. É a calmaria que todos esses enquadramentos são mostrados. Não tem diálogo nessa cena. É incrível, porque é Dragon Ball, é um shonen de porrada, anime por si só já é muito conhecido por ser bem expositivo, mas aqui não tem. Eles estão mostrando tudo o que poderia ser dialogado com esse tempo. Quando ele demora mais nesses enquadramentos, quando eles demoram mais repetindo alguma coisa, voltando, botando, é pra você se questionar, é pra você dialogar. É pra você olhar pro Goku e falar, Goku, por que você vai fazer isso? E o Goku responde, não, porque a gente precisa fazer isso, porque senão o Vegeta não vai parar. Tudo isso é dito sem ser usado uma única palavra. Uma cena que seria praticamente esquecível se fosse feita de outra maneira. Teve todo esse crescimento, todos esses usos simples, porém muito inteligentes, da direção, da edição, da trilha sonora, de tudo que foi feito ali. E trouxe uma das cenas mais épicas de Dragon Ball. Eu quero que vocês deixem nos comentários outra cena. Muito bom mesmo, né? Essa cena é foda demais. Eu tinha visto esse vídeo com a minha outra conta, né? Agora com essa continha aqui. Curtir do canal do Caio vale muito a pena, né? Por isso que eu recomendo o canal do Guto sempre. Apesar de falar de vários animes em geral, ainda tem uns vídeos mais assim focados em análise de direção, de animação e tudo mais. Apesar de ele entender mais de direção mesmo. Mas também tem vários outros vídeos bem legais dele de Dragon Ball. Apesar de ter essa polêmica, né, de que ele é muito fã do GT, e apesar de eu defender alguns pontos do GT, nem eu defendo tanto a obra quanto ele, mas ainda assim, num geralzão, eu ainda gosto bastante dos conteúdos do Guto. Tem um vídeo dele sobre Clannad também, que é um dos meus animes preferidos, que vale muito a pena ser visto, né? Além de complementar muito bem o nosso entendimento sobre a obra e os personagens, também é um vídeo de chorar, né? Muito foda. E esse vídeo, no geral, envelheceu super bem. É um vídeo que já tem uns 3 anos, fevereiro de 2021. Logo mais aí vai ter 4 anos. E talvez ainda seja uma das melhores análises de direção de um episódio de Dragon Ball. Até porque o Guto ele tem esse privilégio de poder fazer uma edição mais profissional e exemplificar ali com vários exemplos no vídeo e toda essa edição impecável para ser realmente como uma aula, né? Ser bastante didático e dá pra gente entender ponto a ponto como que essas cenas são construídas, como que a direção é pensada para evocar mais emoção no espectador, né? Trazer mais tensão, trazer mais surpresa, trazer mais emoção no geral. Então muito bom esse vídeo mesmo. Valeu a recomendação aí do Super Davi 17.